Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, estimada comunidade, todos os anos, neste horário, 15 horas da tarde, nós, não apenas nós, mas a igreja no mundo inteiro, ela se reúne para celebrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No relato da paixão que nós já ouvimos tantas vezes, mas sempre é bom lembrar e poder experimentar em cada um de nós, através da narrativa do relato da paixão, todo o caminho, todo o itinerário que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não foi compreendido, amado e acolhido, tudo aquilo que Ele, por amor a nós, fez, entregando-se à morte e à morte de cruz. Aquilo que impressiona a nós, nesse relato, é ver a dureza dos corações. Diante de Jesus, muitos que ali estavam, foram os mesmos que no domingo de Ramos, lembram, o acolheram, dizendo: Hosana, bendito aquele que vem. Então, num primeiro momento, até na euforia, na poeira, no calor do momento, talvez sem refletir, aquele efeito manada, vamos dizer, basta que um grita, os outros todos gritam, nem sabe o motivo pelo qual estão gritando, mas se um gritou, os outros vão gritar também, Não importa saber o que está fazendo, mas basta que alguém faça, a gente vai atrás também. Então, para nós é importante essa celebração, porque nós somos convidados também a meditar, é claro, sobre a paixão de Jesus, o amor que se faz doação, Jesus que se entrega. Mas o importante também é refletir sobre a recusa de Deus na vida e as consequências que ela traz. Todos aqueles que ali estavam, certamente, aqueles que entregaram Jesus, nós vimos que até Pilatos fez de tudo, para salvar Jesus. Ele até então não tinha tido contato com Jesus, tinha ouvido falar. E é impressionante que quando ele começa a interrogar, veja, quando a mentira se confronta com a verdade, até a mentira começa a pensar. Pilatos tinha uma imagem, tinha ouvido falar de Jesus, mas enquanto ele conversa, ele várias vezes não encontra nenhum motivo para acusá-lo. Pilatos não era amigo de Jesus. Ele apenas tinha ouvido falar, ele nunca viu Jesus. E quando viu Jesus, e não só ouviu o que os outros disseram, mas quando Jesus esteve na sua frente, é como se tivesse pintado uma imagem, aquilo que às vezes nós fazemos, Nós falamos de coisas que não conhecemos, julgamos pessoas, nos ferimos uns aos outros, acreditamos em narrativas, em mentiras. E o mundo que nós vivemos hoje, quanta mentira que é disseminada, às vezes até dentro da igreja, quanta divisão, quanta rivalidade. Então tudo isso é fruto do pecado. Quando nós contemplamos essa multidão, todas aquelas pessoas que entregaram Jesus, algumas foram compradas, Quando por ocasião que poderiam libertar um prisioneiro, por ocasião da Páscoa, alguém até sugeriu, para soltar, tinha Barrabás, que era um criminoso, e Jesus.
E os adversários de Jesus, rapidamente, né, porque o malandro ele sempre é astuto, né, se infiltrou no meio do povo, comprou alguns, né, no meio da multidão e disse: olha, quando pedirem quem vocês querem que solte, que liberte, Jesus ou Barrabás, vocês gritem por Barrabás. Então nós vemos que o mal fez caminho, e a humanidade que somos nós, essa malícia, ela também entrou no coração de cada um de nós. Quantas vezes nós também preferimos a mentira do que a verdade? Quantas vezes também fomos convencidos, fomos comprados, né, para defender uma ideia, um grupo, um amigo, uma posição, um partido, né? Nós sabemos da verdade, ou sabemos que aquilo que estão nos dizendo não é verdade, ou não corresponde a toda a verdade, que tem muita mentira ali, mas nós preferimos seguir as meias verdades, que seria a mentira, para agradar aquele grupo, aquela pessoa, né? Ou aquele movimento, ou aquela pastoral, ou aquela associação, né? Então o relato da paixão, ele nos mostra que também nós hoje, às vezes, nós também trilhamos o mesmo caminho. Não nos diferenciamos muito daqueles que no passado entregaram Jesus à morte. Toda mentira, toda a raiva, toda a ira, todo o indiferentismo, tudo aquilo que nos coloca contra Deus, quando aqueles sentimentos ruins que às vezes nos hesitam contra a igreja, contra o Papa, contra os padres, contra o bispo, né? Nós estamos fazendo o quê? Senão empurrando novamente Jesus à morte. E isso acontece todos os dias. Então é importante a gente, na sexta-feira, né, é o único dia que a igreja não celebra a missa. Não é a missa, né, mas é o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós acompanhamos através da sagrada liturgia tudo aquilo que aconteceu, o motivo principal da acusação que levaram Jesus até as autoridades, foi porque ele disse que ele era Deus, o Filho de Deus. Não aceitaram Jesus, portanto, não aceitaram Deus na vida. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós ontem celebramos a Quinta-feira Santa. Interessante que Jesus, na véspera da sua paixão, sabendo que ele ia passar pelo dia de hoje, olha só, Jesus institui a Eucaristia. Jesus institui o sacerdócio. Tudo isso para quê? Para nos livrar do mal do pecado. Vocês já imaginaram o que seria da humanidade se não tivesse igreja, se não tivesse padres, se não tivesse Eucaristia? Já com tudo isso ainda o mundo é complicado. Imagine o que seria a humanidade se a igreja não estivesse presente, a igreja católica, querida, desejada, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira, Jesus, né, institui a Eucaristia, institui a igreja, depois confia a Pedro, né, a missão: tu és Pedro, e sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo que você ligar na terra através da minha igreja, eu vou confirmar lá no céu. Tudo que você desligar aqui na terra através da igreja, eu também desligarei no céu. Esse poder, meu irmão, meus irmãos e irmãs, não foi dado a nenhuma pessoa, foi dado à igreja. Que Jesus, que Ele quis. Nós vivemos num mundo onde a mentira, né, às vezes as fake news, né, que quem instituiu a igreja foi uma autoridade, foi Constantino, foi não sei o que, foi fulano, né, sempre tentando colocar a mentira, escuridão na vida das pessoas. E quantas pessoas que talvez por falta de um conhecimento, de um estudo profundo, por ignorarem a palavra de Deus, por viverem distante da igreja, acredito em tantas narrativas falsas e mentirosas, e com hoje, né, com o advento da internet, então, isso se multiplicou. Quanta mentira que é falada sobre a igreja, né, deboches. Não precisamos aqui enumerar, vocês veem todo dia isso acontecer, atacando a família, a honra, a dignidade, a própria instituição, a própria igreja, ridicularizando. Então, tudo aquilo que no passado fizeram com Jesus, que nós vimos que ele foi debochado, né? Riram, ridicularizaram, deram bofetões, gusparadas, eram os deboches da época. E hoje mudou o quê? A igreja, às vezes nós cristãos, católicos, né, também somos ridicularizados. Ah, você ainda acredita nisso? Você ainda acredita naquilo? Ah, você vai à igreja, você confessa. Para que confessar? Não precisa, né? Basta você pedir perdão a Deus e está tudo certo. Veja como o inimigo, ele tenta trabalhar no sentido de nos afastar cada vez mais de Deus. Jesus morreu na cruz era para nos salvar. A humanidade que vivia no pecado, na sombra da morte, eis que uma luz resplandeceu. Por isso que ao meditarmos, ao contemplarmos, ao participarmos da Sexta-feira Santa, nós estamos vivendo aqui e agora, não apenas fazendo memória, lembrança, como se fosse um teatro, nós temos que nos colocar na liturgia. A Sexta-feira Santa simboliza, representa, atualiza aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez, não pela humanidade, mas por você. Pode colocar seu nome, Padre Leonor, Pedro, Maria, João, Teresa, Carlos, sei lá. Cada um coloca o seu nome. Jesus carregou a cruz, Jesus foi humilhado, Jesus foi desprezado, por amor a você, a cada um de nós que aqui estamos e que somos todos pecadores. Por isso o nosso amor à igreja, o nosso amor àquilo que Jesus disse. Atenção e cuidado em quem você acredita. Deus nos deu inteligência e liberdade, e o mundo fala tantas coisas, mas ele mente bastante. A igreja ensina, mas ela ensina aquilo que ela recebeu de Cristo, portanto ela não mente. E às vezes por não mentir ela é perseguida, porque ela não mente. É como todo bom profeta, o verdadeiro profeta, ele vai ser perseguido, ele vai ser atacado, vai ser caluniado, porque ele é um bom pastor. Porque se ele agradasse a todos, ele ia receber só flores e elogio. Era assim que faziam os maus pastores, e Jesus já denunciou. Por isso que a igreja sempre foi e ainda continua sendo perseguida. Muitos lugares do mundo, a igreja ainda, muitos mártires
A imprensa não fala, não divulga, ela esconde porque não interessa. Eles não estão preocupados. Os meios de comunicação, meus queridos irmãos e irmãs, e que nós temos e precisamos tê-los, porque são ferramentas, instrumentos que... Mas vocês não vão ver dificilmente, tirando alguns programas católicos, né? Mas a maioria das entrevistas, das falas que a gente vê, que circundam nas redes sociais, não estão preocupados com o céu, o inferno, o purgatório, vida eterna. Imagina, é a economia, né? Agora é a guerra, né? Irã, Israel, Estados Unidos e os aliados, né? Precisamos rezar também por todos esses cenários de morte. São pessoas que continuam sendo mortas, são vidas que são ceifadas por interesses, ganâncias, né? De grupos, onde o dinheiro se impõe, o poder, a força. Quem tem mais poder bélico é o que manda. Não importa se morre 1 milhão, 2, 3, 10 milhões de pessoas, o importante é que eu vença. Olha onde chega a crueldade humana. Então são todos esses cenários de miséria, de pobreza espiritual, que nós vivemos no mundo inteiro. Por isso hoje também nós vamos agora, daqui a pouco, nas preces universais, onde a igreja ela vai rezar por cada uma das tantas necessidades. É claro que ela não vai contemplar aqui todas, mas nós vivemos num mundo marcado por muitas crises, por um fechamento muito grande. As pessoas estão buscando tantas coisas, menos Deus. Nós somos aquela luz, aquela vela no meio da escuridão. Sejamos luz. Vamos carregar com Cristo também as nossas cruzes. Vamos ser presença. Chega de mentira, de intriga, de guerra. Que cada vez que a gente joga um irmão contra outro, nós também somos promotores da discórdia. Onde há divisão, Deus não está, nós já sabemos. Uma comunidade que não sabe somar, agregar, ela não evangeliza. Antes, ela não é sinal do reino de Deus. E precisamos estar atentos, porque o inimigo às vezes nos hesita. Imagina a alegria do inimigo quando ele consegue corromper alguém da igreja. Para ele é um triunfo. O afastar alguém que está no caminho de Deus, e ele tira, jogando aquela pessoa às vezes uma contra a outra, com meias verdades, com mentiras. É assim que o inimigo trabalha. Mas Jesus entregou e morreu por cada um de nós. Então que Ele nos fortaleça, que a sua entrega na cruz ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para nós nos deixarmos sempre guiar pela luz de Cristo, pela sabedoria da sua igreja. Que a nossa vida seja pautada por esses valores, por esses princípios. Estarmos atentos a tudo aquilo que o mundo nos diz. Se vai contra a doutrina da igreja, se aquilo que fala nós sabemos que não é verdade, que não é aquilo que a igreja ensina, nós devemos rejeitar. Não devemos acolher, não deixar entrar dentro da casa de vocês. Porque se você abrir porta, ela entra e contamina, né? Contamina a tua alma. Joga o esposo contra a esposa, o filho contra o pai contra o filho. E as guerras, as brigas, as intrigas, elas começam assim, as divisões. Então agora nós vamos todos de pé dar continuidade